Já tá valendo? Forte abraço a você, telespectador da TV Câmara. Estamos começando mais um Ponto de Encontro. Hoje com a presença da vereadora Gláucia Berenice, com a doutora Maria Baruffi, médica psiquiatra, também com a Gisela Marchini, psicóloga e coordenadora do CAPS AD2. Olha, a vereadora Gláucia Berenice, desde 2010, instituiu nesta casa o prêmio Dr. Luiz da Rocha Cerqueira, né? Que é programado para o Dia Internacional da Luta Antimanicomial. Quer dizer, é um prêmio de alguém que trabalhou muito para essa patologia que vem constrangendo muito as famílias ribeirão-pretanas, brasileiras, para não dizer, né? Mais especificamente em nosso município, em Ribeirão Preto. Vereadora, esse tema é muito importante para a sociedade, alguns esclarecimentos nós vamos fazer aqui nesse programa Ponto de Encontro. Mas qual foi a sua preocupação em instituir esse prêmio para valorizar os profissionais da área? Em dar visibilidade à questão da saúde mental, sabendo que o homem ele não é só físico, mas a sua psique também tem a grande importância, interfere diretamente no físico. E, infelizmente, a saúde mental é uma política pública que é sempre preterida nas questões orçamentárias, de planejamento. E nós sabemos que os profissionais que trabalham na área, eles são guerreiros, são pessoas que conseguem transformar a realidade com poucos investimentos, com poucos equipamentos, mas com iniciativas inovadoras, criativas, tem de fato trazido dignidade a muitas pessoas, muitos usuários do sistema de saúde de Ribeirão Preto e seus familiares. Então, no sentido de premiar, né, esses profissionais que eu considero guerreiros realmente, pessoas que estão aí lutando para dar dignidade às pessoas em sofrimento e dar visibilidade, mostrar que essas experiências elas são exitosas, que a saúde mental tem a sua importância, tem que ser o seu lugar na saúde pública, e com esse prêmio a gente consegue, além da visibilidade, eu acredito que dá motivação tanto para os profissionais, para os usuários, para os cuidadores, para que a gente consiga um dia, quem sabe, né, ter a saúde mental como uma fonte de investimento dentro da área da saúde, não só do município, mas em todas as esferas, né, do Estado, da União, como ela precisa de ser pensada. A doutora Maria Baruffi, né, tem um trabalho importante naquele projeto Residências Terapêuticas. Muito obrigado pela sua presença, doutora. Explica um pouquinho para o telespectador da TV Câmara, que projeto é esse? Eu agradeço o convite. É um projeto que tem o objetivo de dar moradia e tratamento adequado, práticas terapêuticas adequadas às pessoas que sofrem transtorno mental grave e que estiveram residindo em instituições, hospitais psiquiátricos, por muitos anos, por décadas, resgatá-los para viver na comunidade, em uma casa, como todos nós vivemos numa casa normalmente. É uma casa que abriga essas pessoas que passam a ter esses laços como se fosse uma família até, e tem o cuidador, que é o funcionário, que está ali no sentido de dar uma orientação em situações que eles não consigam, de ter uma presença terapêutica, de ajudá-los nas atividades em relação ao ambiente, comparecer às consultas ou a outras situações necessárias, ajudar a organizar a questão da medicação e fazer o contato com a equipe de saúde. Nessa residência, são vários moradores com problemas psicológicos. Todos. São todos, mas de todos não tem aquele problema mais light ou mais grave? Todos juntos? Olha, em geral, nas nossas residências hoje, em termos de diagnóstico, todos são diagnósticos com uma certa gravidade, mas pessoas que têm a condição de conviver na casa
entendeu? Porque o mesmo diagnóstico ele pode ter momentos diferentes. Então, a gente não vai ter na casa uma pessoa que não tem condição de seguir regras mínimas da convivência. Então, é um projeto muito interessante. E aqui também nós temos a doutora Gisela Marchini, que ela é psicóloga e coordenadora do CAPS AD2. E tem um trabalho CAPS importante, principalmente com pessoas que são viciadas no álcool, são dependentes química. E é um trabalho muito grande, também mexe muito com o psicológico. Como é feito o trabalho? Obrigado pela sua presença, Gisela. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite da doutora Gláucia, né, nessa Câmara, porque é importante a gente estar divulgando o nosso serviço, né, de álcool e drogas na cidade de Ribeirão Preto, que ele ocorre desde 1996. É um serviço sanatório espírita Vicente de Paulo, junto à Prefeitura de Ribeirão Preto. E também, né, um serviço que ele possibilita o paciente tratar junto à comunidade, junto aos seus familiares. Muitos deles estão trabalhando, com dificuldades no trabalho, e tem essa possibilidade dessa duplicidade, tratar, estar no seu trabalho, estar realmente na sua casa. E uma outra coisa muito importante, muitos desses pacientes viveram em manicômios, né, nas décadas atrás aí. E hoje eles têm a possibilidade de fazer um trabalho mais digno, né? Muitos deles não precisam de internação. Então, acho que isso é um foco importante. Ô, vereadora, até pela profissão que a gente exerce, eu tenho visto, e num levantamento, que 80% no mínimo da população do Rio de Ribeirão Preto são pessoas portadoras de alguma síndrome de distúrbio mental. Como lidar com isso? O que o município tem para oferecer para essas pessoas? Eu gostaria até de aproveitar o gancho da sua pergunta, dizer que a doutora Maria, através do seu trabalho, foi o primeiro trabalho premiado na primeira edição do Prêmio Dr. Luiz da Rocha Cerqueira. E a doutora Gisele Marchini foi a segunda, né, a pessoa profissional premiada. Por quê? Porque, de fato, quando se houve toda uma mudança e uma busca de humanizar o tratamento, de que fosse garantida a dignidade dessas pessoas, sem essa ruptura, tirar as pessoas da sociedade, isolá-las em instituições totalmente esquecidas do Estado, das suas famílias, o que foi proposto é um tratamento mais humanizado. E que seja garantida essa inserção da família, da comunidade. E a residência terapêutica, ela tem garantido esse direito, que foi uma luta para que não fosse mais tratado a pessoa com transtorno mental como um criminoso, porque a pessoa ela era tolhida de toda a sua liberdade, passavam-se décadas esquecidos nas instituições, perdia-se total possibilidade de uma vivência em família, em comunidade. E hoje esse trabalho que tem sido feito nesses espaços comunitários, que deve ser substitutivo aos hospitais, aos manicômios, né? Na verdade, o que se propôs foi um vácuo, né? Uma lacuna. Então não vai existir mais o tratamento hospitalizado, o manicômio, o hospital psiquiátrico, e os pacientes vão ficar sem assistência. Não, o que se propôs foi a dignidade no atendimento. E aí, esses serviços que foram premiados, eles vêm em resposta a essa necessidade. E hoje, o que nós percebemos? Né? Uma grande população de pessoas que estão na rua, alguns até que eu já presenciei alguns anos atrás, no CETREM, eram pessoas egressos dessas instituições, o Santa Teresa, ficaram muitos anos, eles romperam os seus vínculos com seus familiares, com a sua comunidade, eles não têm para onde voltar. E não tem estrutura social, equipamentos sociais capazes de dar essa retaguarda. Então, hoje, quando a gente olha a população de rua, tem a questão da droga, né? Que é uma porta aberta para desencadear uma série de transtornos mentais. Existem pessoas que já tinham alguns transtornos mentais e a família não teve o suporte social e clínico necessário para fazer o acompanhamento, dar essa retaguarda para essa família, para esse cuidador. Então a gente vê uma população aumentando na rua
em sofrimento, né? E situações que, se a princípio pudesse ser atendido, né, de uma maneira, primeiro, né, uma detecção precoce, vai desencadear talvez um surto, um procedimento muito mais difícil e mais caro, sendo que a gente pode ter ações hoje preventivas na atenção primária, garantir esse atendimento em centros de convivência, em maior número de centros de apoio psicossocial, em mais residências terapêuticas que também vivem com grandes dificuldades. A gente sabe que a falta de investimento na prevenção acaba cristalizando os problemas, e o investimento depois do poder público é muito maior. Então hoje a gente vê um exército de pessoas na rua sem assistência, né, sem possibilidade até do poder público fazer algo por eles, porque não existe tratamento especializado, não existem casas, espaços terapêuticos especializados para isso. Infelizmente, o que falta muito são as informações às pessoas. As pessoas não têm esse tipo de informação. E até por falta de informação acontecem esses absurdos que nós estamos vendo. E quando a gente fala esse absurdo, fala no nosso município, essa que é a grande realidade. Não é? E tem uma patologia que vem causando vítimas fatais ao longo do tempo. E como profissional nós não divulgamos porque é uma coisa muito complicada. Mas como os pais detectam depressão no filho logo no início? Só pode me falar, doutora? Olha, a depressão é uma doença que realmente está aumentando a incidência, tanto a depressão quanto a ansiedade, né, provavelmente relacionada ao tipo de vida moderna, uma vida estressante, né, no caso do jovem, que o senhor está falando, né, a questão dos pais, o jovem é bastante pressionado para o consumo, há um problema com valores morais, valores de família, valores na sociedade hoje que estão sendo muito questionados, e o jovem às vezes fica perdido. E ele pode entrar, sim, em depressão e até partir para um uso de droga na tentativa de resolver aquilo que o aflige, que ele desconhece. Os pais, geralmente, eles são atentos aos filhos, né? A gente observa, mesmo em populações de baixa renda, que tem mais dificuldade, a presença do amor, do laço afetivo é muito importante, são muito importantes no tratamento, porque o jovem começa a mudar de comportamento. Muitas vezes não aparece como uma depressão no adulto, que é a tristeza, é o choro, é não querer trabalhar. O jovem, muitas vezes, ele começa a não querer fazer tanto contato com a família, a se envolver com outros jovens que não são tão adequados no comportamento, a se fechar, né, a querer se agrupar, às vezes só com pessoas da idade dele, vamos dizer, ou às vezes nem isso, ou transtornos alimentares, né, partir para ter problemas com a identificação com o corpo, então ele quer emagrecer, ou ele quer fazer exercício físico, muitas vezes não aparece na forma do choro, então os pais precisam estar atentos a isso, né, e perceber que está ficando diferente, sempre buscar o diálogo, que é difícil com o adolescente, por exemplo, né, com o adulto jovem, às vezes também sempre buscar o diálogo e procurar uma ajuda, porque muitas vezes aquilo que é tratado no começo, vamos à analogia de um ferimento, você tem um ferimento ali, está sangrando, se você cuidar, pôr o remédio, fizer um curativo, aquilo evolui bem. Se você deixar ali sujo, infecta, vai te dar uma infecção, febre, você vai ter que ter um tratamento com antibiótico e tal. Saúde mental é a mesma coisa. O início, quando você pega no início, às vezes uma psicoterapia, às vezes nem há necessidade de medicação. Uma psicoterapia em grupo, individual, ela vai ajudar aquele adulto jovem, aquele jovem, a encontrar um caminho onde ele
fique mais tranquilo com a identificação dele, com a identidade dele, se relacione melhor com a família, com os amigos, né? Mas eu acho que a chave é a mudança de comportamento e a pessoa ficar muito fechada em si mesma não é bom sinal, né? E o adulto jovem, às vezes, é muito impulsivo, né? A impulsividade é parte da imaturidade ainda. Então, a gente se preocupa com a questão do risco suicida, né? Então, Que a incidência é muito grande. Então, olha, existe uma preocupação, existe muitas depressões, elas podem terminar nisso, mas o que a gente observa é que com o tratamento adequado, o término em suicídio é infinitamente menor. Então, o tratamento é muito importante. E os pacientes depois referem para a gente, olha, se eu não tivesse em tratamento, eu tinha feito uma besteira. Ainda bem que eu recebi ajuda, porque eu pude ver diferente, né? Pude ver o mundo diferente. A verdade, que só toca num assunto importante, que os pais têm que prestar atenção diariamente nos seus filhos. Com certeza. O diálogo é importante nas refeições, né? Com certeza. Quando chega da escola, quando chega de uma festa, tem que conversar para ver a reação dela. Isso. Porque se detectar alguma anomalia, já procura um profissional da área, né? E aí eu pergunto para a Gisela, a CAPS-AD, qual é o trabalho do CAPS-AD? Como que o paciente leva uma pessoa com qualquer tipo de transtorno, ou com uma dependência de álcool, ou com uma dependência química, ou até com distúrbio psicológico? Como é tratado esse paciente na triagem lá no CAPS-AD? Hoje nós temos 2 serviços, né, que atendem álcool e droga. No caso de adolescente, nós temos o CAPS-I, AD infantil, né, de adolescentes. O CAPS de álcool e drogas, né, ele trata adultos, embora exista uma parceria. À medida que, né, esses jovens vão completando 18 anos, 17, eles são encaminhados, então é um trabalho de parceria. Os pacientes são encaminhados através da rede, né? Então o CREAS POP, redução de danos. No caso dos hospitais psiquiátricos, quando existe a necessidade de internação, também é feito um trabalho de parceria. E também gostaria de pontuar isso, que é muito importante. Muitas vezes, quando o paciente não está de alta, né, mas quase para sair de alta, ele já começa a se tratar no CAPS, alguns casos, né, que é possível. E essa parceria é legal, porque o paciente já tem essa possibilidade de passar o dia no serviço aberto e à noite, né, ficar internado. Então, essa parceria é legal, muito interessante. Ele também é encaminhado voluntariamente, o paciente também chega ao CAPS, isso é muito importante, o desejo, essa vontade. E também, eu acho que, como a doutora Maria colocou, né, é muito importante, né, que os familiares possibilitem a chegada dos pacientes. Eu acho que não no sentido de ficar desqualificando, desmerecendo, mas incentivando, né, a necessidade de se tratar, porque a família realmente, por si só, não vai conseguir, tem que ser com a ajuda de um técnico, de um profissional. Então, isso também é bastante interessante. Ele chegando ao CAPS, ele passa por uma triagem, que a gente fala de uma entrevista de acolhimento por um profissional. Nessa entrevista, o paciente é avaliado individualmente na sua singularidade. Dependendo da sua queixa, naquele mesmo dia é dada uma direção de tratamento para o sujeito. Ele pode estar ficando no período integral, né, no período semi-integral, dependendo muito dos sintomas que o sujeito apresenta. Se for uma dependência grave, né, com os riscos também, como a doutora Maria, de suicídio, ou um sujeito que está na rua, ele fica o dia todo conosco. Se for um paciente que está trabalhando, estudando, ele fica meio período, mas isso é visto caso a caso. E também nós temos várias oficinas no sentido de possibilitar ao sujeito, né, a sua sociabilidade, a sua reintegração, a sua autoestima, e possibilitar que exista ali um pensamento, né, que não a droga. Então, o serviço, né, nessas modalidades. E também nós temos os grupos, psicoterapia de grupo. Isso também é uma possibilidade em que o sujeito dá voz para ele falar da sua dor, né, psíquica, do seu sofrimento, que não o álcool e a droga, né. E também nós temos uma terapia individual, temos um médico psiquiatra,
E também temos um trabalho de rede, isso que é importante destacar. O CAPS, ele não é um serviço único que trata por si só o paciente. Ele precisa de uma rede, então nós estamos inseridos na rede. O que é a rede que eu estou colocando? São esses serviços que eu acabei de estar colocando, as OBDs, que trata a questão clínica, né? As pacientes, no caso, com problemas clínicos, físicos, alguns vão para DST-AIDS. Então, essa rede é fundamental. E a conversa com esses técnicos também é fundamental. Vereadora, deixa eu fazer uma pergunta para a senhora. A senhora tem um trabalho muito importante nesse segmento, como tem também na defesa da mulher, principalmente das mulheres vitimizadas, tem um trabalho em cima de jovens. A cidade de Ribeirão Preto, qual a sua avaliação nesse tipo de atendimento? Ela está preparada ou precisa de muito mais? Não, a cidade de Ribeirão Preto, ela precisava se preparar. Na verdade, nós temos demandas que já são conhecidas, demandas que são históricas na cidade, que só vem se agravando, mas os equipamentos eles não estão acompanhando as demandas. Nós temos, pela capacidade e até pelas referências do Ministério da Saúde, nós temos equipamentos em número muito insuficiente. Nós precisaríamos de ter centros de apoio psicossocial descentralizados nas regiões da cidade. Isso já consta nos planos de ação e metas do município, ano a ano, mas a gente não consegue efetivar nas conferências municipais de saúde. Também são discutidas, são propostas deliberadas que não se concretizam. Nós precisamos de ter mais residências terapêuticas, centros de convivência. Nós temos 5 distritos sanitários na cidade, no mínimo. Em cada distrito tem um equipamento para facilitar para a família, mais próximo da sua residência. Então nós temos assim, a gente tem experiências, né? A gente tem ótimas experiências inovadoras, como eu disse no início, de pioneiros, de guerreiros, pessoas que acreditam e fazem a coisa acontecer, como a doutora Maria Baruffi e a sua equipe, a Gisela Marchini com a sua equipe, que tem um trabalho pioneiro e com muito resultado com relação às mulheres dependentes químicos, né? Um grupo específico que as mulheres elas têm dificuldade de estar num grupo e falar, né? São questões mais afetas à mulher. Então, a Gisela ela começou esse trabalho e com grande resultado. Então, a gente tem essas experiências, mas que a gente não consegue fazer com que elas, de fato, estejam em quantidade suficiente, em número suficiente para atender a demanda de Ribeirão Preto. Doutora, uma opinião sua, nós vivemos num país preconceituoso. Principalmente nesse tipo de patologia, o preconceito é muito grande. Sim, o preconceito em relação à saúde mental, né, ao doente mental, e isso é extensivo a todos que estão em volta, a família, até os profissionais que lidam com aquilo, né, ele existe sim, e é algo que atrapalha muito o trabalho, o diagnóstico, a pessoa se dirigir para tratar-se. Isso vem diminuindo no sentido que a depressão e a ansiedade estão aumentando e afetando pessoas produtivas. E aí as pessoas vão procurar porque percebem que não estão bem e não é, vamos dizer, uma patologia tão grave. Então, nesse sentido, até está acontecendo que as pessoas estão aceitando melhor um tratamento psiquiátrico. Mas, em geral, existe um preconceito enraizado assim, de não tentar lidar com aquilo, não querer lidar com aquilo. Então, a doença mental está no outro e eu sou o são, graças a Deus, e não quero ter nada a ver com aquilo. Quando a gente sabe que não é verdade isso. Todas as pessoas têm as suas dificuldades, todos têm, vamos dizer, psicanaliticamente falando, né, um termo técnico núcleos psicóticos. Ninguém é totalmente normal, vamos dizer, em algum ponto a gente pode ter um aspecto que a gente não está tão bem emocionalmente. Só que é muito doloroso para as pessoas perceber isso. Então ela prefere achar como uma defesa que está no outro. O outro é louco, eu sou o são. E isso atrapalha muito. Porque a pessoa que é portadora de um sofrimento mental, né, um distúrbio mental, ela tem uma porção de outras características
muitas vezes um excelente caráter, são pessoas muito boas e que têm uma série de recursos. Aquilo é só uma parte dela, a gente não vai olhar só aquilo, a gente tem que fazer crescer a saúde que existe nos outros aspectos para o aspecto da doença ficar sob controle. Então, aí eu pergunto à senhora, duas em uma. O tratamento, além de ser no paciente, tem que ser na família também. Com certeza. O tratamento tem que ser para os dois. Aí o que é mais difícil? Conscientizar, aplicar o tratamento no paciente ou na família dele? Olha, eu acho que aí varia muito da situação e da família, né? A gente não pode também pôr tudo a culpa na família. Mas aí quando eu falo isso, eu faço de uma forma genérica, né? Sim. Porque todas as experiências que a gente tem, principalmente para trabalhar em tratamentos dependentes químicos, se não tiver um trabalho aliado com a família, automaticamente o tratamento será um fracasso. A gente observa que muitas doenças, né, muitas situações precisam realmente da família junto e a lista vai longe, né? A questão do usuário de droga, a questão da obesidade, do distúrbio alimentar. Se a família não estiver participando, fica muito mais difícil, porque aquele ambiente ali onde a pessoa convive, e às vezes a família está doente também. É difícil a abordagem familiar quando o portador do problema mental, ele está servindo de desculpa, vamos dizer, para as pessoas não olharem as próprias dificuldades. Então, tudo é culpa do doente. Deu errado, é culpa dele. Aí é muito complicado, aí é mais difícil, porque aí cada membro da família vai ter que olhar suas próprias dificuldades e que ele está jogando, vamos dizer, a culpa no outro. E, geralmente, o doente mental ser uma doença grave, ele é muito indefeso no sentido de entender que aquilo não é responsabilidade dele, que não foi ele que fez daquela forma, que a família conduziu mal uma determinada situação. Então, nesse sentido, entra o profissional, sem preconceito, querendo ajudar tanto o doente quanto a família, para, aos poucos, ir ajudando as pessoas a verem isso e poderem conviver melhor, né? Gisela, lá no CAPS-AD, a hora que chega um paciente, o CAPS já toma por iniciativa fazer uma abordagem à família, ver como vive a família, a condição de trabalho dessa família, a condição de acolhimento para esse doente, como a família dá essa retaguarda, é feito esse trabalho? Então, como a doutora Maria colocou, é fundamental a família na participação do tratamento, né? É inevitável isso. Porque também eu costumo brincar, né, mas é sério, né, que de insanidade todos nós temos um pouquinho, né? Claro que tem outras, como ela colocou, patologias. E então, muitas vezes o paciente vem acompanhado pelo familiar, e nesse dia, na triagem, quando tem essa possibilidade deles estarem acompanhados pelos familiares, também tem uma escuta individual por esse familiar, ele é convidado a participar do grupo de família que nós temos 3 vezes o grupo de família, que é de fundamental importância. Se ele não vem acompanhado pelo familiar, a gente sempre incentiva o paciente, né, tá estimulando, a família está participando. E a gente coloca que a gente tem um programa terapêutico, como eu coloquei, que ele leve os horários de grupos para as famílias. E esse grupo realmente é nesse aspecto, né, de colocar os familiares dentro de uma reunião que é feito por um técnico capacitado para isso, né? Mas não no sentido de ficar colocando uma culpa ou no paciente ou na família, mas sim para ele que possa ali desmistificar a questão do uso, que atrás do uso tem uma dor, tem um sofrimento, que é inerente à família. E muitas vezes ele acaba colocando o sujeito como um bode expiatório daquela família. E às vezes o sofrimento nem é tanto só do paciente, de várias coisas que pode estar acontecendo, brigas, discussões, problemas familiares, né, problemas financeiros graves. Então, nesse espaço, as famílias não trazem só a questão do usuário, né, mas como lidar com ele, como escutar, como abordar, sem desqualificar, sem colocar ele nessa culpabilidade, né, na questão do uso de drogas. Então, com certeza, é fundamental. E também nós temos nossas visitas domiciliares,
para os casos de desistências, né? Ou os casos que o paciente realmente comparece 1 mês, 2, e que a gente percebe que às vezes o sujeito tem uma dificuldade de retornar, né? Então a gente faz essas visitas também no sentido de estar estimulando, acompanhando esse paciente. Vereadora Glaucia, eu queria só que a senhora passasse, nós estamos chegando no final do programa. A senhora tem muita audiência pública para isso. Fóruns de debate sobre o problema da saúde mental, como também das pessoas vitimizadas, especialmente a mulher vitimizada. Só tem esse trabalho, que só contasse um pouco para o telespectador da TV Câmara. Por exemplo, a pessoa que tem esse problema dentro de casa, muitas vezes a pessoa tem vergonha disso e não tem que ter vergonha. O que ela pode fazer para dar o tratamento para esse ente querido e como ela pode fazer para participar desses debates que a senhora promove? Olha, é muito importante conhecer, saber, né? A informação hoje ela é fácil, tá? Mas nós temos acesso facilitado à informação. Mas é preciso que a pessoa ela busque informação, né? Despida de medo, né? Despida de preconceito. Muitas vezes a gente percebe que a família está sofrendo, mas ainda tem aquela ideia da família perfeita, a família doriana, né? Família perfeita, que não existe, né? Existe. E então, quando acontecem problemas de saúde mental dentro da família, como assim, tem um objeto quebrado aqui, a gente vai mandar para o conserto o objeto para a gente trazer de volta, né? E não consegue entender que a dinâmica toda, às vezes, precisa ser revista, precisa ser trabalhada. Tira-se o objeto quebrado, o sujeito quebrado, para uma instituição, deixa lá distante, então eu quero internar, quero tirar numa comunidade terapêutica, numa clínica, num hospital, porque o problema está nele. E devolve-se um objeto. Não é assim. Então nós temos discutido bastante, feito essa ampliação de debate, trazendo profissionais, levando para a comunidade também essa discussão, porque nós precisamos tanto de fortalecer, né, os profissionais que estão trabalhando, buscar qualificar cada vez mais, né, o trabalho de cada um deles, de cada equipamento, mas também levar informação para o cuidador, para o usuário, saber que existem políticas públicas, que existem financiamentos, que o município pode acessar essas linhas de financiamento, pode pleitear ampliação de serviço. Então, os fóruns também tanto no sentido de levar informação concreta. Olha, problema de álcool e droga, você pode, lá no postinho, perto da sua, mas não é... Não, você pode chegar lá na recepção e falar, e pedir um encaminhamento para ir para o CAPS, ou pode, o CAPS é porta aberta, também pode ir a qualquer momento, e durante o dia, até às 19 horas, né? Para ser atendido. Então, a gente... Às 21 horas. 21 horas. Então, a gente procura divulgar bastante o trabalho, esses espaços, para que a comunidade comece a buscar esses serviços. Porque também, quando a comunidade busca, a demanda que está reprimida, que está ali, a gente até sabe, mas não aparece no serviço, fica difícil até a ampliação do serviço quando não há essa procura, né? Então, a gente procura fazer essa divulgação dos serviços. Quero agradecer a presença de vocês, a sua audiência, um forte abraço e até o próximo Ponto de Encontro.